por Deus, sem pecado, mas nunca chegou a ser aquele homem maduro, pleno, que Deus buscava. Por causa do pecado, aquele desenvolvimento foi detido, parou, o homem não foi desenvolvido segundo o propósito de Deus. E então nós chegamos agora ao livro de Mateus, ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o Sermão do Monte, onde o Senhor está nos mostrando novamente o caminho da maturidade, o que Deus realmente está buscando de todos nós, os seus filhos. Então, vamos aí, para entender melhor o sermão, vamos a olhar primeiramente para os versículos que vimos no capítulo 4, primeiramente. Uma coisa importante para nós entendermos, quando nós lemos o Sermão do Monte, é que o grande erro seria tomar esse sermão como um conjunto de regras, de mandamentos que nós temos que fazer, coisas que nós temos que fazer. Porque você, quando lê o sermão, você vai ver muitas coisas que o Senhor diz, e você pode acreditar que a vida que o Senhor está propondo é uma classe, um monte de regras e mandamentos, coisas que nós precisamos fazer para tornarmos pessoas maduras aos olhos de Deus. Mas claramente isso seria um grande erro na nossa consideração do sermão. O Senhor não está colocando diante de nós um conjunto de regras para nós fazer. Porque quando nós olhamos assim o sermão, claramente ele parece inatingível. Me ocorre quando falar conjunto de regras, é a coisa que o religioso entende. É uma regras, uma consideração, um monte de situações, vamos dizer, procedimentos, né? De regras, de comportamento. Isso é pensamento religioso. Assim como o aluno que vai estudar para a prova, ele quer memorizar, ele quer colar, ele quer saber aquilo como repeteco. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que tenha um relacionamento com ele. Que na hora H ele vem e fala o que é para fazer. Não que você tenha regras. Porque a regra está em ser cristão. A regra está em nascer em Cristo. A regra está em seguir a mente de Cristo. Portanto, a mente vai se comportar de acordo com as circunstâncias. Não é regra, é seguir ele. A regra é seguir a Cristo. É ser cristocêntrico. A regra é ser guiado pelo Espírito Santo. Não em si o comportamento. O comportamento é consequência da mente. Assim como a conduta é consequente da mente. Parece que nunca poderíamos fazer tudo o que ele disse aí. Por exemplo, ele diz: aquele que bate na tua face, volta ao outro lado da tua face. Então, coisas assim que, se você tira do contexto e pega elas isoladamente, parece que nenhum de nós seria nunca, jamais capaz de cumprir. Mas essa seria a maneira errada de entender o Sermão do Monte. O Senhor não está colocando um monte de regras, coisas que nós precisamos fazer para tornarmos pessoas aceitáveis ou maduras aos olhos de Deus. Não. Então, esse seria o grande erro. E para entender, então, bem o que o Senhor está falando, precisamos entender primeiro o contexto. Vamos aí, capítulo 4, versículo 17. Aí vamos começar. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Depois do versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a enfermidade e toda doença entre o povo. O primeiro que nós precisamos entender aqui é que o fundamento do sermão, o fundamento do ensino, do que o Senhor está ensinando aqui aos seus discípulos, é o evangelho. O fundamento de tudo que ele está falando aqui é o evangelho do reino de Deus. Sem o evangelho, o sermão do monte se torna simplesmente impraticável, inatingível. Nós precisamos primeiro entender o fundamento do evangelho para poder entrar na aplicação para as nossas vidas do ensino do Senhor Jesus Cristo.
Então, primeiramente precisamos isso. Por isso, nós vamos aqui ao que Mateus escreve antes, versículo 47. Começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Nas palavras. Eu queria destacar essa palavra, né? Esse verbo, arrependei-vos. Toda a base do evangelho está para a gente se arrepender. Sem arrependimento não há novo nascimento. João Batista, que veio antes de Jesus Cristo, ele veio do batismo, do arrependimento. Então, quando as igrejas aí falam, as denominações religiosas, melhor, falam de que batismo nas águas, o batismo é no arrependimento. Senão a gente não se arrepende de tudo que a gente faz. Por que se arrepender? Porque se a gente faz da cabeça da gente, a gente já está errado. Mesmo se estiver certo. Engraçado, né? Porque quando você pensa com a cabeça natural, você fala assim, eu fiz isso. E fiz certo. Deu resultado. Está aqui o resultado. Eu fiz uma comida. E está maravilhosa. Realmente a plano natural está maravilhosa. Se você for a um restaurante, você está faturando. Mas aquela era a vontade de Deus? Esse está o arrependimento. O arrependimento não é porque eu fiz a comida e a comida saiu ruim. É muito mais que isso. O arrependimento é ser guiado pelo Espírito ou não ser. Então eu não quero fazer nada, da minha cabeça. Eu tenho que fazer as coisas da cabeça de Cristo. Por isso, transformação da mente. A transformação da mente começa que o eu morre, no sentido de ser a mente de Cristo. A mente de Cristo no meu eu. De tal forma que Cristo seja forjado, edificado em mim. Então não é mais eu, é Ele que vive em mim. Isso é espiritual. Daí a nossa mentoria, a transformação da mente. Eu transformo minha mente é porque eu me arrependi. Senão eu acho que a minha mente está certa, que eu estou fazendo tudo certo. Então, se você não for conduzido pela mente de Cristo, você está errado. Você é um pecador. Palavras do Senhor Jesus. O que é o Evangelho? O que é Você basicamente o e eu, Evangelho né? nas palavras do Senhor Jesus, na pregação do Senhor Jesus? O Evangelho, segundo o Senhor Jesus, é assim, é definido assim: o reino dos céus está próximo. Agora, a expressão que nós temos aqui, ou nessa tradução que eu tenho aqui, que é a Reina Valera em português, diz o reino dos céus está próximo. Mas, na verdade, a tradução mais exata deveria dizer o reino dos céus está aqui. Ou o reino dos céus chegou. Está aqui, agora aqui, presente, nesse momento. Veja bem, o reino dos céus está aqui. Eu e qualquer filho de Deus vivemos no reino, mas estamos no mundo. Ou seja, nossos pés estão aqui. Eu ando para cá, eu ando para lá. Eu faço isso, eu faço aquilo. Estou aqui, estou vivo. As pessoas me veem, me ouvem. Mas a minha cabeça está no céu. Porque eu estou no reino. Então, fisicamente, eu estou no plano do homem, plano natural, mas espiritualmente eu estou no reino. E eu estou com o pé aqui, no planeta Terra, para ser transformado na imagem e semelhança de Cristo. Eu não posso
Se eu vou para cá, eu vou para cá. Como filho de Deus, eu tenho que seguir meu pai. Vontade dele, não é a minha. Eu não vou onde que eu quero, tenho que ir onde que meu pai quer que eu vá. Quando eu estou com a cabeça só no plano horizontal, eu vou onde que eu quero, quando eu quero. Quando eu estou com a cabeça no céu, eu vou onde o pai quer, quando ele quer. No que está próximo